Chega amanhã aqui em Brasília uma equipe da Unesco para avaliar como está a preservação do patrimônio histórico e arquitetônico da capital federal. Há quase 25 anos, a cidade foi declarada Patrimônio da Humanidade. Agora, os técnicos vão decidir se Brasília manterá o título ou se, nesse período, mudanças descaracterizaram o conjunto urbanístico. A arquitetura moderna nos traços únicos de Oscar Niemeyer impressiona quem visita a capital. Eu não tinha noção da grandiosidade da cidade, eu não tinha noção como era tão bonita, tão bem planejada. A única cidade do Brasil com setores, né? Uma cidade diferente, bonita. O plano piloto, projeto de Lúcio Costa, revolucionou a arquitetura e o urbanismo na década de 1960 e desde 1987 é considerado Patrimônio Mundial da Humanidade. Não alterar as características originais de Brasília é uma exigência para manter o título, que completa 25 anos. Uma comissão da Unesco chega à cidade nesta semana para avaliar como está a conservação do patrimônio. A vistoria deve passar pelas obras planejadas para a Copa do Mundo, como a reconstrução do estádio Mané Garrincha e a expansão do setor hoteleiro. Esse momento é um momento especial de grandes transformações, em que se tem uma expectativa tanto pelo desenvolvimento econômico quanto pela questão dos Jogos da Copa de 2014, uma expectativa de grandes transformações na cidade. Os técnicos da Unesco devem cobrar a implantação de um plano para preservar o conjunto urbanístico de Brasília, que foi apresentado pelo governo do Distrito Federal e deve ser discutido em audiência pública antes de ser enviado à Câmara Legislativa. A coisa mais importante que nós temos é criar uma consciência na sociedade que o título de Patrimônio Cultural da Humanidade não é do governo. Ele é da cidade e, naturalmente, da sociedade, da população que aqui vive. Então, cabe ao governo zelar, mas cabe à população contribuir para que esse título seja preservado. Mas a comissão também vai encontrar alterações na capital, que tem 112 mil quilômetros quadrados tombados, a maior área entre os 1.000 sítios reconhecidos pela Unesco. São mudanças na estrutura de prédios, espaços públicos invadidos. O Palácio do Planalto ganhou um espelho d'água fora do projeto original. O IPHAN reconhece que existem problemas, mas não o suficiente para ameaçar o título de Brasília como patrimônio mundial. Os dois eixos fundamentais que se cruzam, o eixo rodoviário, a presença do verde, de uma cidade-parque marcadamente verde, das superquadras, dos pilotis, da altura de 6 pavimentos, ou seja, esses elementos diferenciadores que garantiram uma ideia de caráter universal a Brasília estão presentes e estão sendo preservados. Mas há quem discorde dessa avaliação feita aí pelo diretor de Patrimônio Imaterial e Fiscalização do IPHAN. Ao meu lado está o urbanista e professor da Universidade de Brasília, Frederico Flósculo. Bom dia, doutor Frederico. Afinal, Brasília corre ou não o risco de perder o título de Patrimônio da Humanidade? Brasília corre esse enorme risco, é um risco perigoso, é um risco indevido, é uma imoralidade que ao longo dos 25 anos de Patrimônio Cultural da Humanidade que Brasília tem sido, o governo tenha facilitado a invasão de comércios locais na Asa Sul, tenha facultado a mudança de uso do solo, que deve permitir um setor hoteleiro desmesurado, assim como setores de supermercado no final da Asa Norte, inviabilizando o metrô. Então nós temos uma série de graves crimes contra Brasília que serão contabilizados nesse momento. Agora, doutor Frederico, o que é tombado em Brasília não são necessariamente os prédios, as construções, mas a escala. Como é que isso funciona e como é que isso, então, está sendo desrespeitado? As escalas de Brasília dizem respeito ao modo como a cidade é proporcionada, de um modo como o verde, o espaço de convívio, o espaço edificado e arquitetônico, ele adquiriu essas proporções desde o projeto de Lúcio Costa, com Oscar Niemeyer produzindo os edifícios, que tem edifícios tombados. Então Brasília é uma grande lição de urbanismo que deve ser estudada, preservada e multiplicada nos bairros de uma maneira generosa, de uma maneira única. É uma joia da cultura brasileira. Parcela de culpa da população nessa preservação, de responsabilidade da população? A população tem grande responsabilidade, mas o governo, que tanto tem sido irresponsável com as invasões de comércio, com mudanças de uso na 700 Sul, na W3, em tantos lugares, deve colocar a população no poder, porque o próprio governo do Distrito Federal expulsou a comunidade dos conselhos de governo que efetivamente tem mando na defesa do patrimônio. Agora, doutor Frederico, rapidamente, o que Brasília perde se perder esse título? Perde a moral,
perde a defesa dela como capital cultural do país, perde liderança, mostra que não é capaz de manter a própria cidade ordenada e de aumentar o patrimônio que recebeu. Ok, doutor Frederico Flósculo, obrigada por sua participação aqui no Repórter Brasil. Voltamos ao estúdio com você, Catiúcia. Ok, Luana, bom dia, muito obrigada.